A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais um vídeo? Hoje, o assunto de hoje vai ser sobre o amor verdadeiro do Criador e como ele opera em nós. Porque eu vim trazer esse assunto porque é, a gente que se aprofunda mais nas escrituras, que procura ter mais intimidade com o Pai, buscar ali a intimidade, a profundidade do relacionamento com o Pai, você vai evoluindo espiritualmente, você vai entendendo o amor. O que é o amor? Como eu vejo hoje, eu analiso assim que entre 80 a 85% da humanidade não sabe o que é amor porque o próprio Lucas falou para Paulo, né? Esse mundo não sabe nada sobre o amor, porque eles veem o amor de uma forma mundana, entendeu? Mas não de uma forma divina, de uma forma sobrenatural e espiritual. Então veio aqui trazer o que é o amor, né? Muitos acham que sabem o que é, mas alguns sabem. E 20% a 15% da humanidade, que é muita gente, porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, que acontece? Desses 20 a 15% sabe o que é o amor profundo, o amor verdadeiro que vem do Pai. Mas a maioria não sabe, não sabe. Então eu venho trazer aqui e se a pessoa quiser discordar, pode discordar, tá, irmãos? Eu não tô aqui para competir com ninguém, para falar que eu sei mais que ninguém. É a minha análise de estudo profundo da espiritualidade que o Pai vai me revelando com o tempo. E eu vou aprendendo, conforme eu vou buscando compreensão espiritual, vou buscando intimidade com o Pai, conhecimento bíblico, ele vai revelando as coisas. Então, que é o amor? O amor, muita gente confunde o amor porque a pessoa sente sentimentos avassaladores para outra pessoa e confunde esses sentimentos com amor. Por quê? Ó? Vai ser preciso eu fazer 2 ou 3 vídeos desses, tá? Desse assunto. Veja os 3 vídeos, tá? Para vocês entenderem. Porque não vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero em um só, não. Então, é, tem a nossa alma, certo? A nossa alma ela é corrompida pelo pecado, certo? A alma é a parte do nosso corpo das emoções, certo? E a gente tem o espírito, que é o fôlego de vida que o Pai colocou no ser humano para que o ser humano andasse, falasse, essas coisas todas, tá? E depois quando uma pessoa entrega a vida para o Messias e se converte, aí vem morar o espírito do Pai, porque tem o espírito, uma coisa é o espírito do homem, que é o fôlego de vida, tá? Outra coisa é o espírito da Ruach HaKodesh, que é o espírito do Filho e do Pai, o espírito que todos conhecem como Espírito Santo. Aí, essa parte do espírito do Pai é o intelecto, a sabedoria de Deus dentro de nós. Ou seja, por isso que a Bíblia fala que aquele que se converte tem a mente do Messias. Por quê? O que é a mente do Messias? Não é que você vai ser perfeito igual ele, mas você vai pensar de acordo com a palavra. Então, essa palavra vai penetrar dentro do seu ser quando você se converte, você vai lendo ela. Por isso que fala em Efésios que nós fomos selados com o espírito da promessa, porque a palavra penetrou e mudou a sua mentalidade, igual Romanos fala, né? Transformei pela renovação da vossa mente, que é uma transformação de mentalidade. Você não vai pensar do mesmo jeito que você pensava quando você não era convertido, entendeu? Você vai mudar o tipo de mentalidade que você tem, que é uma transformação, é um nascer do alto, é um nascer de novo, que o Messias fala para Nicodemos, né? Para quem conhece as escrituras, o que é nascer de novo. Então, o amor não é necessariamente o sentimento, como muitos pensam, tá? Como sentimentos, por exemplo, vamos usar um casal, um cônjuge. Não é um sentimento como atração física, desejo físico por uma atração física, um tesão que você sente por outra pessoa, que é um sentimento que vem da alma, porque a alma ela transmite o sentimento para a carne. Por isso que a gente comete pecados. E quando a gente sente dor, alguma dor interna, não estou falando dor quando você se machuca, não, tá? Porque essa dor aí você sente na carne direto. Mas eu estou falando de uma dor. Quando você perde uma pessoa querida que vai embora, quando você termina um relacionamento, é uma dor interna. Entendeu? Então essa dor vem da alma e ela é transmitida para a carne. Entendeu? Você não sente ela na carne primeiro, você sente na alma e a alma transfere para a carne, porque a alma é onde está as emoções, a gente guarda as emoções, entendeu? A alma é a parte
você tem tanta emoção boa ou emoção ruim, entendeu? É o que vem do coração. Por isso que a Bíblia fala que o coração é mais enganoso que tudo e mais corrupto que tudo. E ainda as escrituras falam que a gente, nós o que convertemos, a gente não é guiado por emoções, porque a emoção oscila. Hoje ela tá, você sente uma coisa, amanhã você sente outra. Então, a gente é guiado por fé. Fé em quê? Na palavra, que está escrito aqui, ó. A gente lê e aí vem a fé, o autor e consumador da nossa fé é o Messias, que a fé não vem da gente, vem do próprio Messias. A gente só recebe ela porque a gente desperta, entendeu? Porque assim, quando a gente entra no mundo, irmãos e irmãs, a gente tá em delitos e pecado. Então a gente não lembra quem a gente era, porque o Pai já nos conhecia em espírito lá antes da gente fazer carne aqui. Da gente dele colocar, né, ter a relação sexual e aí gerar dentro da barriga da mãe, quem gera é o Criador. E aí ele faz o embrião, né, nascer tudo, o feto lá, gerar tudo, que a mãe não sabe como é que é feito, que é o próprio Deus que faz. E aí nasce uma pessoa no mundo. Aí a pessoa já nasce com o pecado. Então ela não lembra quem ela era antes de fazer carne aqui. Então, que acontece? Quando ela é predestinada pelo Criador para ver esse mundo com propósito, aí com o tempo, cada um tem o seu tempo. Tem uns que despertam ainda criança e se converte, aí outros vai despertar com 20, outros vai despertar com 30, com 40 anos, né? Cada um tem o seu tempo de despertar e entender qual é a sua identidade. Quando você desperta, você entende que você veio para esse mundo não só para passear, para comer, para trabalhar e para beber. Você veio com o propósito bem definido que o Pai ou o Messias te enviou a esse mundo. E você se converte, aí você desperta e você entende quem você é em Deus. Entendeu? Que você é filho dele e que você tem uma missão aqui nesse mundo a cumprir. Entendeu? Então, quando você olha para a obra do Messias no Calvário, que ele se deu a si mesmo para nosso resgate, para consumar a fé dentro dos nossos corações, e a gente aceitar essa fé, você entende tudo que ele passou na cruz, que ele foi crucificado, que ele foi cuspido, que ele foi chicoteado, que ele foi desfolado, que ele foi desfigurado por amor nosso, para nos resgatar. Aí você pensa assim, puxa, que grande amor é esse, né? Porque ele escolheu nos amar e doar a vida dele por nós. Ele morreu no nosso lugar para pagar nosso pecado. Quando você entende isso, aí você fala, puxa, e você desperta, aí você fala, eu tenho que fazer alguma coisa pelo Messias. Olha o que ele fez por mim, cara. Então você entende a dimensão daquilo que ele fez. Aí você fala, eu tenho que fazer. Aí o Espírito vem morar dentro de você. Aí você entende que você tem que agradar a Deus, morrendo para este mundo e para obedecer a palavra. E esse é a sua missão, é o seu propósito. Só que cada um vai ter uma missão diferente. Mas o primeiro propósito é o quê? Você entender que você veio para esse mundo para realizar uma missão de obediência da palavra e de cumprir a obediência e levar, acordar outros que serão despertos, que o Pai vai usar você ou qualquer outro para despertar outros, para salvar almas de outros, entendeu? E essa é a nossa missão. E dar testemunho de bom caratismo que a gente veio para esse mundo também, para mostrar que a gente foi transformado, foi salvo, foi regenerado, para os outros também que vê a sua conduta, querer, puxa, o que aconteceu com essa pessoa que ela mudou tanto, que ela se transformou? Aí elas vão querer também, nem todos, lógico, né? Que muitos não vão querer o amor do Pai, nem aceitar a obra do Messias, não vai crer, né? A gente sabe disso. Mas aqueles que estão destinados e predestinados para crer vão aceitar, entendeu? Eles vão despertar também. Então, esse é o amor. Quando você entende esse amor, que ele se doou, ele escolheu dar a vida por nós e se sacrificar por nós, aí aos poucos, não é de uma hora para outra, quando você se converte, e aí você vai evoluindo espiritualmente, não é na hora que você vai entender esse tipo de amor, aí você começa a entender que o que é o amor verdadeiro, que vem de Deus. E aí esse amor que está em você, quando você se converte, você quer transmitir para o seu próximo, para os seus filhos, para os seus parentes e para os seus cônjuges, para os seus parceiros de alma, né? Que o Pai prepara para vocês viverem junto. Então, você entende esse amor e nem todos vão aceitar esse amor, né? Porque teve, que nem o Messias. O Messias veio para os judeus, que eram seus, o primeiro povo do Criador, né? Que ele formou. E eles não receberam o Messias. Não todos os judeus. Alguns receberam, mas outros não, a maioria, né? E eles vão se
converter lá no final do tempo, alguns, né? Então eles não receberam. Então eles conheciam das escrituras, mas a letra. Eles não tinham uma intimidade profunda com o pai. Ele conhecia da teologia, eles conheciam das escrituras, mas não conheciam o Deus das escrituras. Eles não tinham aquela profundidade de amor pelo pai. Tanto é que o Messias veio e eles não reconheceram que ele é a própria escritura, é o verbo que se fez carne e veio para nos salvar. Eles não reconheceram o religioso fariseu. Então eles não reconheceram o amor, entendeu? Aquele que doou por eles, entendeu? E o que eles fizeram? Ele, em vez de aceitar esse amor, ele crucificou o Messias, né? Tinha que se cumprir, estava tudo planejado para isso se cumprir, sim, mas o que eu estou querendo dizer é que eles não reconheceram. Em vez deles receber o Messias como salvador deles, eles crucificaram o Rei da Glória, né? Então, quando a gente entende o que é o amor, um amor não é só um sentimento. O amor é uma decisão de você. Por exemplo, o Messias fez o que fez por nós. Aí você decidir obedecer o Pai. Porque aqui, ó, na carta de João, eu vou ler depois para você se der tempo. Se não der nesse vídeo, eu leio no outro, tá? Que quem ama, obedece. Entendeu? Obedece a palavra. Então, a gente tem uma transformação e tem um prazer em obedecer quando você entende o que ele fez por você no Calvário. Que ele amou tanto você e o Pai amou você, que deu o único filho para se entregar por nós na cruz. E a mesma coisa, isso se faz no amor ao próximo. Quando você é convertido mesmo, você, como diz a palavra, tem os mandamentos, não tem? Os 10 mandamentos morais. Não matarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho, não adorar falsos deuses, não fazer imagem de escultura, e outros mandamentos que tem lá, né? Não matarás, não roubarás, todos esses mandamentos aí, né? Guardar o sábado eterno do Criador e outros mandamentos lá morais. E aí o Messias, quando vem, ele resume esses mandamentos em dois. Aí ele fala assim: agora amarás o Senhor, o Salvador, o teu Criador, de toda a alma, de todo o coração, de todo o seu entendimento. E amará o seu próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, quando você tem o amor do Pai dentro de você, e você diz que ama o Criador, como é que você vai amar? Você ama o Criador e odeia o seu irmão, como fala aqui, eu vou ler na carta de João daqui a pouco. Porque se tem um amor de Deus dentro de você, o bem que você quer para você, você quer para o seu próximo. Então, logo você não vai matar o seu próximo, logo você não vai roubar ele, logo você não vai desejar a mulher do próximo, roubar a mulher do próximo, trair o seu próximo, você não vai mentir pro seu próximo. Por quê? Porque você conhece o amor de Deus, então você quer transmitir esse amor pro próximo. Então, se você diz que ama a Deus e faz mal pro seu próximo, então você não se converteu, ou você ainda tá como que se fala, no processo, você ainda não está aperfeiçoado. A pessoa pode até ter se convertido, aceitado o Messias como Salvador, entregue a vida para o Messias, mas ela ainda não está aperfeiçoada em espírito, porque tem o processo de aperfeiçoamento. Agora, tem pessoas que usam se segura de anjo de luz, de cristão, e não é cristão, nunca foi convertido, nunca foi salvo. Tem uma diferença, você vai conhecer pelos frutos. Conforme você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo as atitudes. Aí você vai vendo se a pessoa é convertida ou não. Entendeu? Porque não é um erro ou outro que a pessoa comete. É ela fazer várias sequências de iniquidade, de pecados ali, você está observando. Aí você vê que a pessoa não é convertida. Porque a pessoa que é convertida, ela não vai ficar enganando os outros toda hora, ela não vai mentir para os outros, ela não vai trair, ela não vai tomar a mulher ou o homem do outro, ela não vai. Porque ela teve uma transformação de dentro para fora, uma mudança de mentalidade, uma conversão. Conversão não é você ir no templo religioso, não é você falar que você é convertido, aceitar o Messias de boca, falar eu aceito Jesus de boca. Não, é uma mudança de conduta, de caráter, é uma mudança de atitudes, dos seus atos. Você que roubava mais, não rouba mais, você que adulterava, não adultere mais, você que matava, não mate mais, você que roubava, que enganava, que mentia, não mate mais. Você não vai fazer mais nada daquilo que você fazia antes de se converter, porque você teve uma transformação de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade. Você não pensa igual você pensava antes. Aí você não vive mais em iniquidades e pecado. Não que você não vai errar e não vai pecar uma vez ou outra,
Mas você vai pecar os pecados mais leves. Você não vai pecar, mas vamos supor, você não vai matar mais ninguém, você não vai mais roubar, você não vai adulterar. Por quê? Porque você teve uma transformação. Você foi regenerado, entendeu? Então é isso. Agora, a pessoa que vive adulterando toda hora, no, né, tocando de parceiros toda hora, ela não conheceu o amor de Deus. Ou ela não foi aperfeiçoada ainda, está no processo de aperfeiçoação, ou ela nunca foi convertida. Porque quem foi convertido e está aperfeiçoado, ele não vai fazer esses atos. Porque ele conhece o amor do Pai. E o amor do Pai habita nele e ele vai transferir para o seu próximo. É igual se você tem um seu cônjuge, que nem eu estava falando, né? O amor não é um sentimento, é uma escolha de você permanecer com o seu parceiro ou com a sua parceira todos os dias, mesmo no momentos bons, no momento ruim. Quando você estiver em dificuldade financeira, quando você progredir financeiramente também, independente, porque você não se casa, uma mulher ou um homem não se casa com o outro em prol do que o outro vai dar de material e de financeiro. Você se casa porque a pessoa te trata bem, porque ela gosta de você, porque ela cuida dos seus filhos, porque você é companheiro ou companheira, porque você escuta a pessoa, você dá carinho, você dá estímulo para ela na sua profissão, você incentiva ela a correr atrás do seu sonho, você tá ali nas horas boas, nas horas ruins, que nem diz quando você casa na religião católica, né? Que quando você aceita o seu marido e a sua mulher e promete ser fiel na doença, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até na alegria e na tristeza até que a morte separe, mas hoje todo mundo só fica na parte boa. Quando vem a parte ruim, todo mundo dá no pé. Deixa o seu cônjuge. Então isso, porque quando você se une com o cônjuge, é uma aliança sagrada que você faz perante o Criador. Você jura perante ele em ser fiel e ser leal e respeitar até que a morte se separe na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, nos momentos bons, no momento ruim, nas tribulações e nas bênçãos. Então, é o juramento que você fez. E as pessoas quebram isso hoje. Por quê? Elas não respeitam os decretos sagrados do Criador. Porque elas não foram convertidas e não sabem o que é o amor verdadeiro. Porque se soubesse, elas iam respeitar. Entendeu? Agora, tem uns que não é que não respeita, que não tem temor do Criador. Porque tem que ter temor do Criador. Não é temor dele te julgar, te condenar. Porque tem a condenação também eterna, né? Para quem não se converter. Mas é temor de reverência, de respeito aos decretos do Criador. Todo que é convertido verdadeiramente, ele tem um zelo pela lei do Criador, pelas coisas do Criador, e ele vai viver em obediência. Entendeu? Se ele foi realmente transformado ela. Entendeu? Então, o amor por isso que fala que o amor é benigno, o amor é paciente, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é suportar violência, com o teu código de tático com violência, com agressão verbal, nem nada disso. O que eu tô falando é que tem paciência, que o amor é assim, ó, é um sentimento, não é um sentimento só, tem um sentimento, mas ele não é um sentimento, ele é uma escolha de você permanecer com a pessoa todos os dias, porque a pessoa te trata bem, porque ela te trata com carinho, porque ela é companheira, porque ela é dedicada a você, porque ela te respeita, porque ela é fiel a você, porque ela é leal, porque ela é de bom caráter, porque ela age com você com carinho, com justiça, com amor, com dedicação, te trata bem. Isso vai fazendo você com o tempo, porque o amor, ele não nasce, não é igual outros sentimentos que você fala assim, amor à primeira vista. Não, ele é construído com o tempo. Você vai vendo que a pessoa vai te tratando bem, vai cuidando do seu filho com carinho, vai cuidando de você, vai sendo um parceiro, vai sendo uma parceira, vai se dedicando pela relação, vai te respeitando, vai te dando aquele carinho, aquele cuidado, às vezes, e aí você vai pegando admiração pela pessoa. Isso é amor. Isso é amor. Aí as pessoas confundem o amor que vem, ela acha que vem por uma relação sexual. Você faz sexo gostoso com a pessoa, o sexo bom, satisfatório, aí daí nasce o amor. Não, o sexo, o puro do Criador, ele que nasce do amor. Não é o amor que nasce do sexo. E a pessoa inverte. Então ela acha que fazer sexo com uma pessoa, um sexo bom, é que ela ama a pessoa. Não, sexo, a atração, desejo, tesão, entenda. Vamos ser sinceros com nós mesmos e com o Criador. Você pode sentir qualquer pessoa que você vê na rua fisicamente bonita. Você pode sentir atração por qualquer pessoa. Agora, amor, você só sente por aquela pessoa ali. Quando, eu não estou falando amor ao próximo, estou falando de amor ao cônjuge, tá? Um amor de junção de alma, que Deus une duas almas para caminharem juntas. Não para se complementarem, para ela completar você, porque você já é completa no Criador. Entendeu?
você não é uma pessoa independente emocional. Você vive sozinho, mas só que o pai fala, não é bom que o homem viva sozinho, vou lhe fazer uma ajudadora idônea para o homem. Então é para correr junto, para evoluir espiritualmente junto, para cumprir propósito, para cumprir missão. E aí, desse amor, que aí você vai conhecer qual é o seu propósito da sua união com o seu cônjuge, que os dois vão cumprir uma missão, entendeu? Juntos, e vão cumprir o propósito do pai que está estabelecido naquela união, entendeu? Então, aí nasce a admiração e nasce o amor, com cuidado, com a dedicação. Muitas pessoas, elas amam, tem pessoas que amam a outra e elas acham que não amam, porque ela não entendeu o que é o amor ainda, entendeu? Porque tem pessoas, irmãos, que infelizmente elas foram maltratadas, não tiveram pais, ou se tiveram pais, os pais não deram amor, não deram carinho, foram pais rígidos, né? Também os seus parceiros anteriores não trataram elas bem, as mulheres ou o homem, né? Não tiveram aquele afeto, aquele carinho, aquela dedicação, aquele respeito, só teve sexo. Então teve carnalidade. Então a pessoa confunde amor com sexo, com paixão, com tesão, é diferente. Lógico que através do amor pode vir esse sentimento junto e o sexo é dado pelo Criador, mas eu vou dizer qual o sexo que é dado pelo Criador, porque o sexo foi corrompido pelo pecado. Hoje tem o sexo depravado. E o sexo que vem do Criador, eu vou já logo explicar se der tempo aqui, senão eu faço no outro vídeo, tá? Então, quando duas almas se juntam para amarem umas às outras, para estarem uma com a outra, o amor, você vai gostar da companhia da pessoa, você vai querer estar com a pessoa, vai sentir, a maior prova que você ama uma pessoa é quando você sente paz e está na presença da pessoa. E a pessoa, ela vincula o amor com desejos sexuais, com paixão, com tesão. E não é. O amor é aquele sentimento agradável que você sente paz e está na presença da pessoa, que a pessoa, você tem o prazer de cuidar dela, você, quando ela chega em casa, você prepara a janta, você leva a janta para ela, entendeu? Isso é amor. Você cuida, gosta de cuidar dela, gosta de cuidar das coisas da casa para ela, pra quando ela chegar do serviço, seja mulher, seja homem com a mulher, ou mulher com o homem, entendeu? Tudo isso é amor. Só que a pessoa não vincula isso ao amor, ela vincula o amor à parte sexual somente, entendeu? Então, quando você tem cuidado da pessoa, você pergunta, já almoçou? Como é que foi o seu dia? Isso é demonstração de amor, entendeu? Quando o casal pergunta isso pro outro. E a pessoa não entende que isso é amor, né? Porque ela vincula o amor só com o ato sexual. Então, o amor é a escolha de você permanecer mesmo num momento difícil. Vai, se você tá com a pessoa, mesmo que você não tá por interesse, você tá se ela morar no barraco, se ela não tiver carro, não tiver moto, não tiver nada, você vai construir as coisas junto e evoluir com ela. Hoje as mulheres querem construir com o marido, não, ela quer o homem pronto, entendeu? Ela já quer o homem estabilizado. Mas o certo do Criador, quando ele tivesse Adão e Eva, não tinha nada. Depois Deus fez o jardim e eles foram construindo as coisas junto. Depois que pecaram também, os dois se pecaram, mas o Adão não abandonou a mulher, porque quem pecou foi a mulher. Adão só ficou com a mulher para não abandonar ela, entendeu? Porque a Bíblia mesmo fala, deixe seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, ele, mesmo ela errando, ele não quis deixar ela só. Então, ele acabou comendo e os dois pecaram. E aí veio o pecado no mundo. Mas depois que eles pecaram, eles foram construir a vida dele, que eles foram expulso do jardim. Aí eles foram ter que viver do suor do seu rosto. Então, um ajudou o outro e foi evoluindo junto. É assim que o Criador quer. Mas não, hoje a pessoa quer ir pelo caminho fácil. A mulher quer um homem pronto, quer um homem estabilizado já. Ela não quer ter o trabalho de correr ao lado dele, de conquistar. Aí ela sai do propósito dela e foge. Só que aí ela vai arcar com as consequências lá na frente. Ela pode até conquistar as coisas provisoriamente, mas lá na frente ela vai ter as consequências, como Jonas fugiu do seu propósito, que o Criador falou para ele pregar em Nínive. Ele fugiu e ele foi engolido pela baleia, e depois a baleia cuspiu e ele entendeu que ele não podia fugir. Que de um jeito ou de outro ele teria que fazer a vontade do Criador. Entendeu? Então quem é chamado pelo Criador não tem escolha. Se você foi selado, se você foi convertido ou convertida verdadeiramente, querendo você ou não, você vai ter que andar nos caminhos do Criador. Se você desviar, que você pode, como você tem o arbítrio, você pode desistir do seu propósito, mas você vai ter consequência lá na frente. Então você não tem muita escolha. Você foi chamado, chamada, entendeu? E o seu propósito, se o propósito seu é
fazer certas coisas, mesmo que você passe pelo caminho difícil, pelas lutas, pela aflição, o pai vai te exaltar, o pai vai te colocar lá. Só que você tem que passar pelo processo, passar pelo deserto primeiro, para ele te colocar na terra prometida e na bênção. Mas a pessoa quer passar pelas lutas, ela quer tudo pronto, ela quer tudo fácil. Por isso que o Messias falou, entrai pela porta estreita, que é o caminho difícil, o caminho árduo. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, negar a sua vontade, as suas emoções, para fazer a vontade do Criador. Muito fala, eu quero fazer a vontade de Deus, mas quando chega com o Criador para você a prova, aí a pessoa sai da vontade. Então, ela tem que saber. Se você se converteu, você não tem escapatória. Você tem que fazer a vontade do Pai, seja ele qual for. E cada um tem o seu propósito. Uns vão nascer para ser rico, para ajudar outros. Outros não. Outros vão ser pobres a vida inteira. Mesmo que ele queira evoluir, ele não consegue. Não é que ele não consegue porque ele é incapaz. Não, às vezes essa pessoa é até inteligente, é porque não está no propósito de Deus para ela. O propósito de Deus é uma, você não tem que ter inveja do propósito do outro. Você tem que realizar o seu, entendeu? Às vezes o seu propósito é ficar com... O pai coloca você na vida de uma pessoa, casa você com ela, e tem pessoas que não... Ah, mas se eu não sentir nada... Você vai sentir, mas não é na hora, às vezes é com o tempo. Você vai pegando admiração, que nem eu falei. E aí os outros sentimentos vão criando com o tempo. Entendeu? Porque o amor é assim, ó. Quando o pai une duas almas, é um sentimento que vem internamente, não é um sentimento carnal que vem por fora. Porque a paixão, ó, o tesão, você sai na rua, você vê uma mulher, um homem bonito, você pode sentir atração por qualquer um homem, qualquer uma mulher, certo? Só que se você é casado, você não vai trair, você vai reprimir esse sentimento de paixão, de tesão para aquela outra pessoa, porque você sabe que você tem que ser fiel ao marido. Se você tem bom caráter, ou o marido fiel à mulher, você tem bom caráter, você sabe que você é casado, você vai manter fiel, você vai reprimir aquele desejo carnal, porque você sabe que é errado. E você tem um bom caráter, você tem o caráter de um Messias. Agora, se você tá aí, é que você sucumbiu à carne, não sabe controlar seus impulsos carnais, e ainda o seu caráter ainda não está formado no amor do Pai. Porque quem está formado já no amor do Pai, ele não vai cair. Mesmo que ele sinta desejos carnais, ele vai reprimir. Porque eu consigo fazer isso hoje. Quando eu não era convertido, eu fazia os desejos da minha carne. Depois que eu me converti e passei pelo processo, mesmo no começo da minha conversão, eu ainda fazia o desejo da carne, que eu ainda não estava aperfeiçoado. Depois que eu fui aperfeiçoado, agora eu transcendi a matéria e consigo reprimir meus desejos carnais. E ser fiel à minha cônjuge, se eu tiver uma cônjuge. Entendeu? Consigo. Eu olho para a mulher na rua, viro o olho, como o Messias falou. Se o seu olho te escandalizar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Então, o que eu faço? Eu desvio o olhar. Eu reprimo o meu sentimento porque eu amo a minha mulher e eu jamais vou trair ela. E eu tenho caráter para reprimir hoje. Entendeu? Porque o espírito do amor do Pai está em mim. E se eu não quero que a minha esposa me traia, eu não vou fazer isso com ela. O mal que eu não quero pra mim, que ela me traia, eu não vou trair ela, porque eu quero bem pra mim, então eu quero bem pra ela, porque eu tenho o amor do Pai, entendeu? Dentro de mim. Então, aí você consegue ser fiel, porque você entende o que é o amor verdadeiro, que vem do Pai, e que habita em você, entendeu? Então, quando o Pai junta duas almas, o que acontece? É um sentimento profundo do que vem do Espírito. Então, é o sentimento de bem querer pelo outro, de tratar bem o outro, de estar sempre junto. Outra coisa, ó, que é prova que você ama uma pessoa que muita gente acha que não ama, mas ama, né? Mas às vezes tem pessoas que reprimem o sentimento de amor. E tem outras que não sabem expressar esse sentimento de amor porque elas nunca foram amadas pelos pais, às vezes elas foram traumatizadas pelos seus companheiros, só tiveram sexo, só tiveram relação carnal. Então, quando ela vê um amor de verdade, uma pessoa que trata ela com amor, ela não sabe retribuir esse amor. Entendeu? Então ela pode estar aprendendo como é esse amor. E o amor é uma coisa mais suprema e mais linda que tem no universo. O amor que vem do Pai. Não é um amor carnal aí que muitos falam que é amor. Não é amor, é carnalidade. É diferente. É paixão, é tesão. Qualquer outro sentimento, menos amor. Porque o amor é isso. É você fazer sacrifício um pelo outro. Que nem o Messias não sacrificou a própria vida por nós. Então isso é amor. Então a gente quando está com o nosso cônjuge, a gente vai sacrificar o quê? A nossa antiga vida promíscua para viver em fidelidade e lealdade ao seu marido, à sua esposa. Isso é sacrifício. É você cuidar todos os dias do seu relacionamento, é você escolher ficar com o seu marido, porque ele te trata, ou com a sua esposa, porque eles te tratam com carinho, com amor, com respeito, com dedicação, cuida bem dos seus filhos. É uma pessoa que te respeita, é uma pessoa que te incentiva, que trata bem de você, que pergunta como está o seu dia.
que tá sempre ali, porque daí vier nos momentos ruins, no momento difícil, no momento de doença, de saúde, no momento de crise financeira, no momento das bênçãos, entendeu? Isso é amor, entendeu? E outra prova que é o amor é quando você tem paz com aquela pessoa, e outra prova que você tem, que você ama, que às vezes, vamos supor que você é o casal que o Criador juntou e vocês se separam por algum motivo, por um tempo. Aí você, mesmo assim, você continua com aquela pessoa na sua mente. Você quer tirar a pessoa da mente, você continua pensando na pessoa. Entendeu? Não de maneira carnal, mas você lembra dos bons momentos que vocês tiveram, da palavra que aquela pessoa falou para você, dos ensinos que ela te passou, dos momentos bons que você passou com ela, ou de alguma coisa que você viveu com aquela pessoa. Então vem aquele pensamento mesmo quando você não quer ou não quer pensar na pessoa, aquele pensamento vem recorrente na sua mente. Isso é prova que você ama a pessoa. Porque se você não amasse, não vinha pensamento toda hora da pessoa na sua mente. Então, tem pessoas que não admitem o seu sentimento e tentam reprimir ele. Ou porque ela não recebeu, ou porque ela não sabe expressar. Não recebeu amor. Quem não recebeu amor, ela vai dar o que ela recebeu na vida dela. Ela vai dar carnalidade, sexo e tudo, mas menos amor. Agora, tem pessoas que estão no processo, ela não recebeu amor, mas quando ela se converte, ela vai aprendendo o amor. E ainda, quando ela está no processo, ela ainda não sabe expressar exatamente esse amor e entender o que é o amor. Entendeu? Às vezes ela até faz gesto de amor por uma pessoa, mas ela não entende aquilo como amor. Ela entende aquilo porque para ela o amor nasce do ato sexual. E não, o ato sexual é que nasce do amor. Entendeu? É o contrário. E aí eu vou falar agora do ato sexual puro que vem do amor verdadeiro. Por isso que a palavra em Efésios diz assim, que nós, como o homem deixa seu pai e sua mãe junto a sua mulher, serão dois, uma só carne. Então, por que não pode ter traição? Porque quando você comete adultério, você tá com outro homem, você não pode fazer uma só carne com vários homens ou com várias mulheres. Então, por isso que o Criador é contra o adultério. Isso é um tipo de abominação para o Criador. Então, porque você, além de trair o seu cônjuge, você está traindo a aliança que você formatou. Porque, por isso que eu falo que as pessoas não respeitam as coisas sagradas do Criador hoje. Não tem temor do Criador. Porque quando você faz juramento perante o Criador, não perante o padre, perante o pastor, perante o juiz de paz no cartório. Não, eu estou falando perante o Criador do universo. Você forma uma aliança com essa pessoa perante o Criador. Então, você está fazendo como que chama? O casamento é um ato sagrado, é uma consagração que vocês dois em conjunto faz perante o Criador uma aliança de fidelidade, de amor, de respeito, de carinho, de dedicação, seja em qualquer circunstância, um para com o outro, e para ficar direto. Não é para você sair do relacionamento por qualquer coisa e entrar em outro, e ficar saindo de relacionamento. Você acha que Deus está feliz com isso, com essas atitudes? Não, Ele colocou aquela pessoa na sua vida para você permanecer com ela, não é para você se separar. Com o mundo distorceu a palavra de Deus e fala, agora, não, se a pessoa te ama de verdade, aí a pessoa fala, mas se a pessoa me trair, ou se a pessoa me agredir fisicamente ou verbalmente, eu tenho que ficar com ela? Claro que não, aí não. Só que, aí é que está o detalhe. Então, aquela pessoa que estava com você, não foi o Criador que pôs na sua vida, foi você mesmo que escolheu ela. Porque o Criador nunca vai pôr uma pessoa que tem o amor dele no coração, e se essa pessoa que ele colocou na sua vida é dele, ela nunca vai te trair, porque ela conhece o amor do Pai. É isso que eu estou querendo falar. E ela nunca vai te agredir verbalmente nem fisicamente, porque ela tem a essência do amor do Pai dentro dela. E ela vai transmitir isso para você. Jamais essa pessoa que é de Deus, se é de Deus mesmo, que Deus colocou na sua vida, pode ter certeza que ela não vai te agredir, ela não vai te trair, porque ela tem a essência do Pai dentro dela. Se alguma pessoa fez isso com você, é porque ela nunca foi de Deus para sua vida. Foi escolha sua, pessoal. Entendeu? É diferente. Uma escolha sua do que uma escolha do Criador quando ele coloca uma pessoa na sua vida. Só que as mulheres de hoje gostam mais de homem sem vergonha, canalha, que maltrata ela, que trai ela, que usa ela como objeto, o corpo dela como objeto, porque por causa da emoção, por causa da adrenalina. A mulher gosta de sentir essa adrenalina aí, e isso é andar na carne. Então, uma mulher que diz que se converteu, ou um homem que se diz que converteu, ele não anda desse jeito aí. Ele quer
Um amor genuíno. O que é um amor genuíno? Um amor verdadeiro, irmãos e irmãs, ele é um amor sereno, um amor tranquilo, um amor pacífico, entendeu? É uma coisa suave, não é essa adrenalina. A adrenalina, ela vem do tesão, da paixão, daquela, que nem a mulherada fala, me agarra, me taca na parede, me chama de lagartixa. Isso daí é carnalidade, entendeu? Então, quando uma mulher, um homem e uma mulher se converte, ele vai amar a mulher e na relação íntima ele vai tratar com carinho. Então, é uma coisa, mas assim, a mulher pensa que o sexo em si é o que leva ao amor. Não, não é, ou o homem. Então, na relação íntima entre um casal do Criador, o que vai acontecer? Não é só a penetração do ato sexual. Desculpa o termo aqui, que a gente também, que é cristão, pode falar de sexo, mas de uma forma pura. É a religião que inventou que não pode, tá? Porque se você não falar, como é que a pessoa vai conhecer o amor verdadeiro de Deus? Como é que ela vai saber como se portar no ato sexual com o seu marido, que é um casamento sagrado no seu matrimônio, no seu leito de amor ali com o seu parceiro? Ela vai agir como o mundo age. Então ela vai fazer uma relação sexual promíscua como o mundo age. E quando a gente é convertido, a gente não age conforme o mundo. A gente tudo é contrário às coisas do mundo, entendeu? A gente morreu para este mundo para viver na obediência do Criador, da palavra. Entendeu? Até no nossa comunhão, no nosso amor, com o nosso cônjuge, da nossa intimidade no leito nupcial, entendeu? Então, não é só o ato, a penetração, é ali, é o toque, é o beijo. O beijo tudo ali é troca de energia, é uma energia que o sexo foi dado pro Criador, certo? Para você procriar e como que fala, para você crescer e multiplicar, trazer outros seres ao mundo, entendeu? Essa é a intenção do Criador ter feito sexo, para você procriar. E às vezes trazer outras almas ao mundo. Então, não é só para satisfação egoísta e pessoal sua ali no ato, entendeu? Lógico que você tem que ter o prazer, só que nem sempre, irmãos, você mesmo amando a pessoa, tem momentos que até uma psicóloga que eu acompanho, que eu estudo aí, e acompanha a psicóloga, ela fala, nem sempre o ato sexual vai ser prazeroso. Vai ter dia que vai ser prazeroso, vai ter dia que não. Vai ter 2 dias que você vai fazer e não vai ser aquele sexo prazeroso, gostoso. Mas não é por isso que você vai se separar do seu cônjuge. Porque vai ter outros dias que ele vai melhorar a sua performance, ou ela vai melhorar. Aí vocês têm que conversar. O que a gente tem que fazer para melhorar isso aqui, entendeu? É uma conversa. Você vai ter uma conversa para se acertar, para melhorar ali. Porque tudo na vida melhora. Só que a pessoa não tem paciência. Ela quer tudo imediato, é o caminho largo. Então ela deve pensar assim: não foi bom hoje, 2 dias que não é bom, então eu vou procurar outro homem que me satisfaça. Entendeu? Aí ela comete um erro. Porque a satisfação sexual não é o que mantém o casamento só. Não é, você não vive. O Criador não te uniu só para fazer sexo. Você não está casado para fazer sexo. Então, o ser humano não vive só de sexo. Embora o sexo é importante no matrimônio, na relação de casal, e é prazeroso e tem que ter o sexo, lógico, que como você vai crescer e multiplicar. Só que a pessoa tem que entender que é igual às emoções. Hoje você tá de bom humor, amanhã você não tá tanto de bom humor. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Então, o sistema biológico do corpo humano, por isso que é importante estudar coisas edificantes. As pessoas só se alimentam de porcaria, de distração. Se ela estudasse sobre biologia humana, físico humano, sobre neurociência, sobre mentalidade humana, sobre a mente humana, ela ia entender muitas emoções dela própria. Tem pessoas que não entendem as próprias emoções. Por quê? Porque não vai estudar sobre o assunto. Eu estudo, eu busco estudar. Eu não estudei na escola, fugi da escola. Hoje eu uso das redes sociais para me buscar estudar, me alimentar minha mente de coisas edificantes, que vão me evoluir, fazer eu entender as coisas, entender as emoções das pessoas, as minhas próprias emoções. E mesmo você estudando, às vezes você não entende completamente. Isso é uma evolução. Conforme você vai caminhando, você vai evoluindo. Então, o ato sexual começa, não é só na penetração ali que te dá prazer, é o toque, é o beijo, e é a troca de energia mediante o espírito. Você está tocando energia, uma energia espiritual com a pessoa. Por isso que quando você trai o seu cônjuge ou o seu cônjuge te trai, você absorve aquela energia. Vamos supor,
é por isso que muita pessoa tem ansiedade, depressão, porque foi a energia que ela absorveu de outro, de relacionamento, que quando você está se relacionando sexualmente com uma pessoa, você está absorvendo toda a energia boa ou ruim daquela pessoa. Então aquilo veio para você. É igual você, a pessoa que tem relação com outro, com homens e não se cuida, aí tem filhos aqui com o homem, tem outros filhos e o relacionamento acaba e os filhos que sofrem são consequência do pecado. Porque a pessoa fica em fornicação, saindo de um relacionamento para outro, entendeu? Então, a pessoa trai porque ela não entende o amor de Deus. Porque se ela entendesse, ela não trairia. Ela seria fiel ao seu parceiro e seu parceiro a ela. Porque a relação sexual é um ato sublime e um ato que vem do amor. Então você vai fazer só com aquela pessoa. Você entende que só, você tem que ser fiel a ela. E você não vai ficar comparando ela com outros homens. Ah, porque o outro homem faz isso lá e faz com a mulher dele. Você não tem que olhar para o outro, você tem que olhar para o seu. É o que Deus te deu, você tem que honrar o que Deus te deu. Você não tem que ficar fazendo comparações. Porque às vezes o outro faz de maneira promíscua. Você não faz de maneira promíscua porque você se converteu. Você é uma mulher, um homem de Deus. Entendeu? Você tem que pôr isso na sua mentalidade. Isso que Paulo fala, que transformais pela renovação da sua mente. Você tem que renovar. Você não tem que pensar mais quando você era um pecador, uma pecadora que vivia em pecado e iniquidade. Você vai ter que renovar a sua mente. Você vai ter que desaprender o que você aprendeu antes de se converter para aprender conforme a palavra de Deus te guia. Entendeu? Isso é conversão. Então as pessoas não entendem isso. Você vai viver de uma outra forma. Agora, se você não quer, não queira. Então aí você vai se perder. Vai, no dia do juízo final vai ser condenado. Mas é uma escolha, que ninguém pode forçar ninguém a se converter. Se a pessoa quiser viver na iniquidade, porque não aguenta controlar seus impulsos carnais, e quiser viver na promiscuidade, na luxúria, na imoralidade sexual, ela é uma escolha dela. Ninguém pode forçar ela a viver do jeito, você tem que viver assim. Não, cada um, a salvação é individual. A gente prega o evangelho para ver se toca na pessoa, a pessoa se converte e tem sua alma salva. E por quê? Justamente por isso também. Esse é o amor. Quando você prega para uma pessoa para salvar a alma dela, não é você que salva. É a palavra da verdade que é o Messias, o verbo que se fez carne, é o Espírito que salva. Então, por amor à pessoa, porque você ama, você quer que ela seja salva, entendeu? Mas a pessoa, por não compreender esse amor, aí ela acha que você tá julgando ela, que você tá falando para julgar ela, para poder reprimir ela de viver a vida, entendeu? Na mentalidade dela é assim, entendeu? E não, você tá fazendo isso por amor, porque você quer que a pessoa tenha sua alma salva, para ela não ser condenada pro dia do juízo, entendeu? E sofrer eternamente no lago do fogo do inferno. Mas ela não entende, ela não pensa assim. Então, quando você faz relação íntima com o seu parceiro, é troca de energia, troca de fluido, é uma coisa sublime que o Criador deixou para nós, entendeu? Vai ter momentos que vai ser bom, outros que não vai ser bom, mas nem por isso você vai separar, porque teve dias que não foi bom. Aí depois vocês conversam, vamos ver o que a gente faz pra gente, como que fala a palavra? Satisfazer um ao outro nessa área. É isso, tem que ter um diálogo, entendeu? E não desistir do casamento porque 2 dias não foi bom, mas às vezes no outro dia vai ser, entendeu? Às vezes não foi bom porque a pessoa tá na sua mente, porque isso influi com problemas, pensando em outras coisas, tá passando por um momento de ansiedade, qualquer outra coisa. Você não sabe o que se passa com aquela mente, com aquele corpo. Então, a pessoa que entende a palavra de Deus, ela tem essa compreensão, ela sabe entender, sabe esperar e sabe ter paciência pro seu cônjuge de se acertar, seja mulher, seja homem, entendeu? Tem mulher que é muito fria também, né? Não é só homem. Então, tem que ter a compreensão. Mas não, não, vamos acabar. Então eu vou procurar outro e a decisão é essa, o caminho largo. É onde que a pessoa se perde. Porque atração e desejo, como eu falei, você pode sentir qualquer pessoa na rua. Bonita, um homem bonito ou uma mulher bonita. E outra, quando o pai te junta com uma pessoa, você não vai só se juntar pela pessoa pelo físico dela, ou ou pela aparência. O pai, não é que você tem que ficar com pessoa feia, que você acha feia, não é isso. Mas o pai, quando ele se junta duas almas, você tem que olhar para a essência. Você tem que olhar para o caráter da pessoa. O que é o caráter? Se ela vai ser fiel a você, se ela vai te respeitar, se ela vai cuidar bem dos seus filhos, se ela vai te apoiar para você na sua profissão, se ela vai te ouvir. Mesmo quando você fala bobagem, ela tá ali para te ouvir, ela te dá atenção. Entendeu? Hoje tem o celular, que cada um fica no canto, o celular tá destruindo também relacionamentos. Entendeu? Então, o amor é você escolher todos os dias a mesma pessoa, porque ela te trata bem, te trata com carinho, ela cuida de você, entendeu? Ela tá ali porque daí vem com você e isso você vai gerando admiração e isso que é o amor.
entendeu? Não é só um sentimento que nem é a atração, o desejo carnal, entendeu? Então as pessoas confundem o sentimento de amor. E o amor é uma coisa que vem de dentro, vem do espírito. É você fazer sacrifício pelas pessoas, pelo seu cônjuge, pela sua cônjuge. Você sacrifício de ser fiel, sacrifício de você não ter mais a mesma vida de solteiro, porque como que você vai casar e querer ter uma vida de solteiro? E outra, você vai procurar fazer todas as coisas junto com o seu cônjuge. Vai ter o seu individualismo, a parte que você vai ter da sua solitude, do seu momento só, vai ter. Mas a maioria das partes você tem que fazer com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas hoje eu quero fazer cada um, eu vou viajar com as minhas amigas e o homem fica em casa. Isso não existe. Privacidade, ele não pode ver meu celular nem o celular. Então você está escondendo alguma coisa? Quando a pessoa não permite, é que ela está escondendo. Então, que eu fique de olho aberto, pode ter traição aí. Então, porque não existe isso, não existe privacidade. Você dorme na mesma cama, você faz amor com a pessoa e quer ter privacidade. Que contradição é essa, meu pai? Então, isso não existe. Isso são coisas que o mundo colocou na mentalidade da pessoa, que quando ela se converte, ela tem que entender que a mentalidade dela tem que mudar. Entendeu? E aí ela tem que pedir força pro Espírito Santo. Pai, mude a minha mentalidade, transforme o meu caráter. É assim que eu oro. Mas as pessoas, elas oram pedindo casa, pedindo casamento. O casamento, essas coisas. Por isso que fala, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Conforme você vai obedecendo a palavra, o Pai vai te abençoar com o casamento. Ou ele vai fazer, te dar saúde para você trabalhar e conquistar a sua casa. E tudo isso, as coisas vão acontecendo naturalmente. Não é você ficar pedindo em oração, casa, me dê carro, me dê isso, me prospere financeiramente. Não, você tem que pedir, molde o meu caráter, me capacite a obedecer a sua palavra, né? Faça um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, um pai melhor, me dê saúde, me dê sabedoria do espírito, me dê discernimento de espírito. É isso que você tem que orar. Pedir essas coisas pro Pai. Não é coisa material e prosperidade financeira. É igual aí, tem uns canais aí, de tanto de pastores quanto de coach motivacional que diz que é convertido, que sai da denominação, fica falando, você é herdeiro, eu também falo isso, mas eu falo de maneira diferente. Você é herdeiro de Deus, então você tem direito a toda a riqueza dessa terra, vibre na vibração alta para você ser rico. Não, isso não existe nas escrituras. Quando a gente fala as escrituras que a gente é herdeiro, que a gente tem uma mentalidade que a gente é rico com todas as bênçãos celestiais, que quando a gente sair da terra, a gente vai ser herdeiro dessa riqueza. Entendeu? Não é aqui na terra. Aqui na terra, que começa falando, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, mas vai ser o mundo. Entendeu? Não é que você não vai ser abençoado na terra. Você vai ser. Se for da vontade do Pai, Ele vai te dar as coisas ao seu tempo. E você não tem que botar o coração nas riquezas da terra. Porque a Bíblia fala, onde está o tesouro, está o seu coração. Se o seu tesouro não estiver em Deus, estiver só nas bênçãos que Ele te dá, você não ama o Criador. Entendeu? Então, o seu coração tem que estar no Criador, em primeiro lugar. Então, quando você entende que você é rico pelas bênçãos celestiais e que no mundo você vai ter aflição, vai ter que ter luta, andar pela parte externa, tomar sua cruz e negar a si mesmo, aí as outras coisas, quando você vai obedecendo, o Pai vai movendo. Entendeu? Esse foi o vídeo, tá? Vou fazer a segunda parte, porque ainda tem muita coisa a falar aqui, tá? Do amor verdadeiro, tá? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo ao novo inscrito. Fui!